de conectar satélites de alta tecnologia com a simplicidade de uma casa humilde no cantinho mais distante do Brasil. A gente sempre acreditou que a diversão é o que nos conecta, o que nos motiva a inovar e evoluir. E foi pensando assim que há 29 anos tudo começou, com dois visionários que sempre gostaram de conectar pessoas, trazer diversão e qualidade de vida para os lugares mais distantes. A visão se tornou realidade e trouxe para a Vivências a liderança em vendas e instalações da nova parabólica digital no Brasil. Mas as vendas só são uma vitória para nós quando é para todos, quando produtos de qualidade e alta tecnologia transformam realidades. Depois, a marca VX também evoluiu, com o VX10, VX App, VX Instaladores, VX Gamer e VX Power. Soluções em jogos, suporte técnico e atendimento humano que viraram referência em tecnologia e cuidado. Por isso, continuamos evoluindo. E dessa evolução constante veio o VX Smart, que une a programação de TV via satélite com os principais serviços de streaming. Vibe Sound e Viper Pro Gamer complementam a experiência de diversão da Vivências, com qualidade sonora superior, potência sem distorção e acessórios de jogo que garantem design, desempenho e conforto. Cada V em nossas marcas é uma vitória, uma vibração, uma vivência. Produtos de alta tecnologia, durabilidade e versatilidade para potencializar os diferentes momentos de diversão dos brasileiros. Inovação, diversão, evolução. Olá, boa tarde, Rio Grande do Norte, boa tarde, Brasil. Começando mais um Jornal da Litoral desta terça-feira, 16 de julho de 2024. E a partir de agora, convido você a acessar as nossas plataformas digitais e acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Basta você acessar @TV Litoral RN no Instagram, no Facebook e também no nosso canal oficial no YouTube. E a partir de agora vamos juntos ficar muito bem informados com as notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Pelo menos 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque a tiros perto de uma mesquita de Omã. Um incidente comum no país que atua frequentemente como mediador nos conflitos regionais. Um ataque a tiros deixou mortos e vários feridos perto de uma mesquita xiita na capital de Omã, Mascate. A polícia informou nesta terça-feira que os agentes responderam a um incidente nas proximidades de uma mesquita na área de Al-Wadi e Al-Kabir. Nas redes sociais, a corporação detalhou que todas as medidas e procedimentos de segurança necessários foram tomados para lidar com a situação e as autoridades continuam recolhendo evidências e conduzindo investigações para descobrir as circunstâncias em torno do incidente. A Embaixada do Paquistão em Omã informou que paquistaneses estavam entre os feridos. A Embaixada dos Estados Unidos em Mascate emitiu um alerta de segurança após o tiroteio e cancelou todos os compromissos agendados para esta terça-feira para a concessão de vistos. O incidente é incomum em Omã, um país que mantém boas relações com os Estados Unidos e Irã, que tem uma minoria xiita e atua frequentemente como mediador nos conflitos regionais. Os xiitas celebram a Ashura nesta semana, sua festa mais importante, que recorda a morte do imã Hussein no século VII. E uma manifestação em Bangladesh deixou cerca de 100 pessoas feridas nesta segunda-feira. Estudantes que divergem sobre o sistema de cotas no país entraram em confronto na Universidade de Dhaka. Estudantes entraram em conflito nesta segunda-feira em Bangladesh. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas. Policiais e testemunhas relataram que alunos contra um sistema de cotas e apoiadores do partido no poder, Liga Awami, se atacaram por horas no campus da Universidade de Dhaka. Os manifestantes atiraram pedras e se agrediram com barras de ferro. As cotas são reservadas para mais da metade dos cargos remunerados na função pública.
totalizando milhares de empregos para grupos específicos, incluindo filhos de combatentes da Guerra de Libertação do país do Paquistão, em 1971. Estudantes organizaram protestos no início do mês, defendendo um sistema meritocrático. Os manifestantes, contrários às cotas, culparam os apoiadores do partido no poder pela violência. Críticos dizem que o sistema beneficia filhos de apoiadores do governo da primeira-ministra, Sheikh Hasina. Hasina, de 76 anos, venceu em janeiro sua 4ª eleição, em uma votação sem partidos de oposição. De acordo com a polícia, 200 estudantes de diversas universidades particulares, com slogans contra cotas, se uniram aos protestos em Dhaka. E a polícia queniana afirma ter detido um assassino em série que confessou ter assassinado 42 mulheres. O criminoso, de 33 anos, atraiu, matou e despejou os corpos das vítimas em um aterro sanitário. A polícia do Quênia anunciou nesta segunda-feira a prisão de um assassino em série que confessou ter matado 42 mulheres após a descoberta de 9 corpos mutilados em um aterro sanitário da capital Nairobi. O suspeito, que responde pelo nome de Collins Jumaissa Kalusha, de 33 anos, foi preso e confessou que atraiu, matou e eliminou os corpos em um lixão ao sul da capital. Segundo as autoridades, o criminoso estava atraindo outra vítima quando foi preso. Ele foi encontrado devido à análise do celular de uma das mulheres assassinadas. A polícia realizou buscas no domicílio e encontrou um machado que era utilizado para esquartejar os corpos. De acordo com as autoridades, o homem de 33 anos, que vive a 100 metros do lixão, contou que a primeira vítima foi a esposa. Ele a estrangulou antes de esquartejar o corpo e jogar no aterro sanitário. On interrogation, the suspect confessed to have No interrogatório, o suspeito confessou ter atraído, matado e eliminado 42 corpos femininos no local de despejo. Todos os assassinatos foram entre o ano de 2022 e até o último dia, 11 de julho de 2024. and as recent as last day, 11th of July, 2024. Um segundo envolvido no crime, que tinha um dos celulares de uma das vítimas, também foi preso. Desde que as buscas no lixão foram iniciadas na sexta-feira, foram encontrados 9 corpos. Pelo menos 8 eram mulheres. A idade das vítimas oscila entre 18 e 30 anos. O lixão se encontra a menos de 100 metros de uma delegacia. E um acidente inusitado na manhã desta terça-feira, envolvendo um ônibus, deixou várias pessoas feridas na Espanha. O coletivo ficou atravessado na vertical na entrada de um túnel na Catalunha. Um acidente impressionante com um ônibus chamou atenção nesta terça-feira na Catalunha. O coletivo, que transportava cerca de 60 funcionários da empresa Inditex, dona da Zara, ficou atravessado na entrada de um túnel. A parte dianteira do ônibus ficou presa na parte de cima da entrada do túnel na estrada C32, bloqueando totalmente o acesso. As autoridades informaram que dezenas de pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado crítico. O motorista ficou preso entre as ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. Um porta-voz informou que os trabalhadores eram transportados de Barcelona para a cidade de Tordera, onde ficam as sedes de outras marcas da companhia número 1 em vendas de moda de baixo custo, como Bershka, Massimo Dutti e Oixo. Um jornal local da Catalunha detalhou que as equipes de emergência trabalham com a hipótese de que um dos pneus do ônibus pode ter furado, fazendo com que o veículo perdesse o controle e se chocasse com a lateral da via perto do túnel, ficando atravessado na estrada. E David Lammy, novo ministro britânico das Relações Exteriores, faz a primeira viagem ao Oriente Médio desde que assumiu o cargo. Ele voltou a apoiar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, reafirmou o apelo a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas durante a segunda rodada de negociações nesta segunda-feira com líderes israelenses.
Leme, que faz a primeira viagem ao Oriente Médio desde a nomeação após a esmagadora vitória do Partido Trabalhista nas eleições de 4 de julho, já tinha solicitado o fim das hostilidades durante uma reunião com o premier Benjamin Netanyahu no domingo. Tenho a esperança de vermos surgir um acordo de reféns nos próximos dias e estou fazendo todos os esforços diplomáticos. De fato, semana passada, com as nações do G7 e particularmente com o secretário de Estado americano Antony Blinken, pressionamos por um acordo de reféns. Espero também ver um cessar-fogo logo para trazer alívio ao sofrimento, à intolerável perda de vidas que estamos vendo em Gaza. And we bring an alleviation to the suffering and the intolerable loss of life that we're now seeing also in Gaza. Um alto funcionário do movimento palestino Hamas declarou no domingo que o grupo tinha interrompido as negociações com os mediadores internacionais devido aos recentes ataques de Israel em Gaza e à atitude do país em relação às discussões. Leme também fez um apelo à aceleração de entrega de ajuda e indicou que 680 toneladas de suprimentos britânicos aguardam para entrar na faixa de Gaza. A juíza da Flórida, Aileen Cannon, rejeitou o processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump sob a acusação de gestão indevida de documentos confidenciais, dizendo que a forma como o conselheiro especial Jack Smith foi designado para o caso foi incorreta. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve nesta segunda-feira uma nova vitória legal com a rejeição do caso por má gestão de documentos sigilosos após deixar a Casa Branca em janeiro de 2021. A juíza da Flórida, Aileen Cannon, rejeitou o processo criminal contra o republicano, dizendo que a forma como o conselheiro especial Jack Smith foi designado para o caso foi incorreta. A decisão é uma grande notícia para o magnata, que foi acusado de pôr em perigo a segurança nacional ao reter documentos ultra-secretos depois de deixar a presidência. A rejeição chega menos de 2 dias depois de Trump ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia no sábado. A decisão do processo também ocorre na semana em que o ex-presidente vai ser oficialmente anunciado como candidato do seu partido nas eleições presidenciais de novembro, durante a Convenção Nacional Republicana. A juíza tomou a decisão depois que os advogados do republicano pediram a suspensão parcial do caso para permitir uma avaliação da determinação da Suprema Corte, que estabelece que um ex-presidente tem imunidade contra processos judiciais. No caso da Flórida, Trump enfrentava 31 acusações de retenção intencional de informações de defesa nacional, cada uma punível com até 10 anos de prisão. Ele também foi acusado de conspiração para obstruir a justiça e de fazer declarações falsas. Trump supostamente manteve documentos confidenciais, incluindo registros do Pentágono e da CIA, sem proteção adequada em sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, e dificultou os esforços da justiça para recuperá-los. E o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à convenção republicana em Malvern nesta segunda-feira com a orelha enfaixada. O fato ocorreu diante de uma multidão que aplaudiu o político. Donald Trump, representante do Partido Republicano na eleição americana, chegou nesta segunda-feira à convenção republicana em Milwaukee com a orelha enfaixada. Uma multidão aplaudiu o ex-presidente, que foi ferido em uma tentativa de assassinato no sábado durante um comício na Pensilvânia. Após chegar, Trump ergueu o punho e foi acompanhado por aplausos dos apoiadores. Além disso, o senador J.D. Vance foi eleito como seu vice-presidente, visando as eleições presidenciais em novembro. O senador disse que a campanha do presidente Joe Biden retrata Trump como um fascista autoritário, que deve ser detido a todo custo. E isso teria causado a tentativa de assassinato contra o magnata. Biden declarou na segunda-feira que cometeu um erro ao pedir que Trump fosse seu alvo dias antes da tentativa de assassinato de seu rival. O democrata esclareceu que pretendia colocar o foco nas ações do adversário. O Jornal da Litoral vai rapidinho para um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do Brasil e também do mundo. É rapidinho. Tio, não atende não. Quem é você?
Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. Quer facilitar sua vida para assistir mais canais religiosos? Então assista essa história do Kit Vivesses e a missa. Que coisa linda a passagem da missa de hoje, né, vó? Nem me fale. Se eu pudesse, eu continuaria ouvindo isto todos os dias. Posso facilitar as coisas para vocês? Instalem Vivências TV Sat. Só de canal religioso são 20. E mais 80 outros canais. Imagem limpa, sem chiado, sem fantasma. Aí tem a opção de controle remoto sênior, com teclas grandes, fácil de enxergar, apertar, aumentar o volume. Vamos facilitar as coisas para nós, vó? Me passa aquela receita de pão de Santo Antônio maravilhosa que a senhora faz. Que assim que eles instalarem tudo por aqui, a gente faz 2 fornadas e garante bênçãos para a semana toda. A coisa mais importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivências sabem disso. Pode contar com eles. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. E aí, quer um gole? Não. 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 Nananina. Não. Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. Vamos conversar sobre como ampliar nossas ações de educação e saúde? Para começar, é importante saber mais sobre por que realizar ações de educação e saúde na atenção básica. Informação, mudanças de comportamento e atitudes saudáveis podem evitar boa parte das doenças. Por exemplo, é possível manter um peso saudável através de uma boa alimentação e exercícios físicos. E também evitar infecções sexuais transmissíveis com o uso de preservativos. O problema é que nem todas as pessoas têm informação sobre prevenção e cuidado. Os fatores sociais, emocionais, econômicos, educacionais e culturais devem sempre ser considerados na construção de uma cultura do cuidado, prevenção e promoção da saúde. As unidades de saúde, em parceria com as pessoas, instituições e grupos das comunidades, podem contribuir muito. Seja divulgando informações sobre o cuidado e prevenção, seja aproximando os saberes da ciência sobre as doenças e os saberes das pessoas e comunidades. As dicas para realizar isso são: promova rodas de conversa, gere um ambiente de compartilhamento de ideias e informações, utilize imagens, objetos ou vestuários que possam tornar as informações mais acessíveis, envolva as pessoas, e em especial jovens e crianças e adolescentes, na criação dos materiais. Os resultados são incríveis e suas rodas de conversa serão ainda mais poderosas. E aí, você que é profissional de saúde, já tem boas ideias para ampliar as ações de educação e saúde, certo? E você, usuário do SUS, sempre que for convidado, participe e também procure a sua unidade para colaborar e propor.
Você também é um multiplicador de informações em saúde. Todos juntos, vamos fazer as rodas do nosso ciclo saúde girar. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. Forças de segurança realizaram operações nesta última segunda-feira em áreas da zona oeste do Rio de Janeiro. O objetivo é acabar com a guerra conflagrada entre tráfico e milícia, de acordo com o governador Cláudio Castro. O governo do estado do Rio de Janeiro lançou nesta segunda-feira uma vasta operação policial em 10 favelas da Zona Oeste para travar a guerra entre traficantes e milícias na região. Cerca de 2.000 agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e de outras forças de ordem participaram da operação, que começou durante a madrugada em comunidades como Cidade de Deus, Gardênia Azul e Rio das Pedras. O governador Cláudio Castro afirmou que a operação busca acabar com a guerra que está conflagrada entre tráfico e milícia na zona oeste do Rio. Ele afirmou que a facção criminosa Comando Vermelho tem tentado retomar o controle da região, que tinha sido tomado por milícias. Este tipo de operação é frequente na cidade do Rio, onde a polícia costuma confrontar os traficantes com trocas de tiros e a população das áreas mais pobres sofre em meio ao fogo cruzado. Especialistas afirmam que a abordagem tem baixa eficácia contra as organizações criminosas. Em 2023, o Comando Vermelho controlava mais da metade dos territórios do Rio de Janeiro e região metropolitana que estavam sob o controle de um grupo armado, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado e a Universidade Federal Fluminense. A Zona Oeste do Rio é um berço histórico das milícias, grupos armados com membros geralmente oriundos das forças policiais e militares que extorquem moradores em troca de proteção e de serviços básicos como transporte e fornecimento de gás. E a relação entre Brasil e Argentina tem passado por momentos de tensão, com os presidentes Lula e Milei se desentendendo nesta última segunda-feira. O embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Betili, esteve em Brasília para repassar de maneira aprofundada e pessoal os principais temas de relacionamento entre os dois países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira em Brasília com o embaixador em Buenos Aires, Júlio Betili, para repassar temas da relação com a Argentina. Em um comunicado, Itamaraty informou que o deslocamento do diplomata tem o propósito de repassar de maneira aprofundada e pessoal os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro. Além do presidente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também esteve no encontro. Um porta-voz do Itamaraty garantiu que a convocação não se compara com a que foi feita do então embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, depois de Lula classificar em fevereiro a campanha militar israelense em Gaza como um genocídio. As relações de Lula com o colega argentino Javier Milei têm sido tensas desde que o ultraliberal convidou para sua posse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o passar dos meses, a distância entre os dois presidentes das principais economias da América do Sul aumentou. Milei, que realiza uma profunda reforma estatal na Argentina, chamou Lula de corrupto e esquerdista com ego inflado. Lula, por sua vez, alertou que não conversaria com Milei até que o argentino peça desculpas pelas bobagens que disse. O episódio mais recente foi a ausência do argentino em uma cúpula de líderes do Mercosul no Paraguai e sua presença em uma conferência conservadora patrocinada por Bolsonaro. A viagem de 2 dias ao Brasil não foi informada oficialmente ao governo. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta última segunda-feira o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, em visita oficial a Brasília. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, realiza visita oficial ao Brasil entre 14 e 19 de julho. Trata-se da primeira viagem de Estado de um presidente italiano em 24 anos.
Nesta segunda-feira, ele foi recebido por Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília. Os dois têm agendado discussões sobre o relacionamento bilateral e trocarão avaliações sobre temas das conjunturas regional e global, tais como os diálogos entre a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7. O encontro ainda vai abordar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a reforma das instituições de governança mundial. O presidente Mattarella também visitará as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e o estado do Rio Grande do Sul. Elevado à condição de parceria estratégica em 2007, o relacionamento com a Itália é tradicional e possui amplo lastro em afinidades e interesses. Hoje há mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil e mais de 100 mil brasileiros na Itália. A visita ocorre no contexto das comemorações do aniversário de 150 anos da imigração italiana no Brasil. A Itália é uma das principais origens de investimento direto da União Europeia no país. Atuam no Brasil mais de 1.000 empresas italianas, geradoras de cerca de 150 mil empregos. E estagnado há mais de 2 décadas, o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia voltou a ser discutido por autoridades nesta última segunda-feira. Os presidentes do Brasil e Itália defenderam nesta segunda-feira que o Mercosul e a União Europeia cheguem rapidamente a um acordo comercial definitivo, estagnado devido à resistência de alguns países europeus. Em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o colega italiano Sérgio Mattarella, que segue em visita oficial no país até sexta-feira, dentro da celebração dos 150 anos da imigração italiana. Como fiz na recente cúpula do Mercosul em Assunção, reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir o quanto antes um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões. Explicitei que o avanço das negociações depende dos europeus resolverem suas próprias contradições internas. Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral pela União Europeia pode afetar 5 dos 10 produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano. Os dois blocos negociam há mais de 2 décadas um acordo de livre comércio que prevê eliminar a maioria das tarifas entre as duas regiões, criando assim um espaço comercial com mais de 700 milhões de consumidores. O acordo enfrenta a resistência de alguns países europeus, especialmente da França, cujo setor agropecuário teme a concorrência dos produtos agrícolas sul-americanos. Mais cedo, Lula ainda falou à imprensa sobre a tentativa de assassinato contra o ex-presidente americano Donald Trump durante um comício na Pensilvânia no sábado. Se empobrece a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. Se tudo se encontrar na base da burdoada, na base da violência, na base do burro, na base da luta, na base do tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? E como eu sou defensor da democracia, eu acho que nós temos que condenar. Nesta segunda-feira, Trump foi nomeado oficialmente candidato pelo Partido Republicano nas eleições presidenciais americanas de 5 de novembro. O magnata vai enfrentar o atual presidente, o democrata Joe Biden. Vamos agora voltar a falar sobre Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta última segunda-feira, dia 15, que o senador Paul Oil Vance será seu companheiro de chapa nas próximas eleições presidenciais. O prêmio para o ex-crítico e também, hoje, um dos mais ferrenhos apoiadores do magnata Donald Trump no Congresso Nacional. Donald Trump anunciou nesta segunda-feira J.D. Vance como vice-presidente na disputa para as eleições americanas deste ano em novembro. A Convenção Nacional Republicana começou em Milwaukee, no estado de Wisconsin. A decisão do ex-presidente ocorre menos de 2 dias depois de o magnata ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia. Vance, de 39 anos, é senador por Ohio. A escolha foi anunciada na plataforma Truth Social, em paralelo à Convenção Republicana. O candidato a vice na chapa de Trump era um crítico ao ex-presidente e hoje é um dos mais ferrenhos apoiadores do magnata no Congresso.
E o Partido Republicano confirmou oficialmente na última segunda-feira Donald Trump como candidato para enfrentar o presidente democrata Joe Biden nas próximas eleições à Casa Branca em novembro. A Convenção Nacional Republicana começou em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nesta segunda-feira e confirmou o nome de Donald Trump como candidato presidencial. O magnata enfrenta em 5 de novembro o atual presidente democrata Joe Biden. O ex-presidente recebe a indicação menos de 2 dias após ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia. Conforme previsto, mais de metade dos cerca de 2.400 delegados escolheram Trump. Um pouco mais cedo, o republicano tinha anunciado em uma rede social o senador por Ohio J.D. Vance como seu companheiro de chapa nas eleições presidenciais. E o Jornal da Litoral desta terça-feira vai para mais um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias do dia. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. Quer facilitar sua vida para assistir mais canais religiosos? Então assista essa história do Kit Vivenses e a missa. Que coisa linda a passagem da missa de hoje, né, vó? Nem sabe. Se eu pudesse, eu continuaria ouvindo isto todos os dias. Posso facilitar as coisas para vocês? Instalem Vivenses TV Sat. Só de canal religioso são 20. E mais 80 outros canais. Imagem limpa, sem chiado, sem fantasma. Aí tem a opção de controle remoto sênior, com teclas grandes, fácil de enxergar, apertar, aumentar um volume. Vamos facilitar as coisas para nós, vó? Me passa aquela receita de pão de Santo Antônio maravilhosa que a senhora faz. Que assim que eles instalarem tudo por aqui, a gente faz 2 fornadas e garante bênçãos para a semana toda. A coisa mais importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivenses sabem disso. Pode contar com eles. Vivenses, tecnologia e cuidado para a sua casa. E aí, quer um gole? Não. Não. Não, não. 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 Não! Não. 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 Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. Vamos conversar sobre como ampliar nossas ações de educação e saúde? Para começar, é importante saber mais sobre por que realizar ações de educação e saúde na atenção básica. Informação, mudanças de comportamento e atitudes saudáveis podem evitar boa parte das doenças. Por exemplo,
É possível manter um peso saudável através de uma boa alimentação e exercícios físicos. E também evitar infecções sexuais transmissíveis com o uso de preservativos. O problema é que nem todas as pessoas têm informação sobre prevenção e cuidado. Os fatores sociais, emocionais, econômicos, educacionais e culturais devem sempre ser considerados na construção de uma cultura do cuidado, prevenção e promoção da saúde. As unidades de saúde, em parceria com as pessoas, instituições e grupos das comunidades, podem contribuir muito. Seja divulgando informações sobre o cuidado e prevenção, seja aproximando os saberes da ciência sobre as doenças e os saberes das pessoas e comunidades. As dicas para realizar isso são: promova rodas de conversa, gere um ambiente de compartilhamento de ideias e informações, utilize imagens, objetos ou vestuários que possam tornar as informações mais acessíveis, envolva as pessoas, e em especial jovens e crianças e adolescentes, na criação dos materiais. Os resultados são incríveis e suas rodas de conversa serão ainda mais poderosas. E aí, você que é profissional de saúde, já tem boas ideias para ampliar as ações de educação em saúde, certo? E você, usuário do SUS, sempre que for convidado, participe e também procure a sua unidade para colaborar e propor. Você também é um multiplicador de informações em saúde. Todos juntos, vamos fazer as rodas do nosso ciclo saúde girar. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se mostrou favorável nesta última segunda-feira, dia 15, à participação da Rússia em uma segunda cúpula de paz, depois de mais de 2 anos de guerra entre os dois países. Volodymyr Zelensky conversou com a imprensa nesta segunda-feira em Kiev. O presidente ucraniano afirmou na entrevista coletiva que não temia um novo governo de Donald Trump. No sábado, o republicano sofreu uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Estive com um grande número de governadores, especificamente republicanos. Eles têm um grande respeito pela Ucrânia, pelo povo da Ucrânia, pelos nossos soldados, por mim. Acredito que vamos desenvolver estas relações independentemente da escolha do povo dos Estados Unidos. Na entrevista, Zelensky ainda disse que a Rússia deveria ser representada em uma segunda cúpula de paz, organizada pela Ucrânia para discutir as formas de acabar com a guerra, que já dura mais de 2 anos. Da nossa parte e da parte dos nossos parceiros, acredito que tudo será feito. Acredito que para isso estaremos prontos para aproximar os interessados na segunda cúpula o máximo possível. Acho que os representantes russos deveriam estar nesse segundo encontro. Em meados de junho, uma primeira cúpula sobre a paz na Ucrânia foi organizada na Suíça. Diversos países estiveram presentes, mas o encontro não teve a presença da Rússia, que não foi convidada, e da China, aliado diplomático e econômico de Moscou. A Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano, e as perspectivas de um cessar-fogo são mínimas no momento. E a França celebrou no último domingo o desfile militar anual de 14 de julho, a festa nacional, em um contexto de instabilidade política depois dos resultados das eleições recentes no país e a poucos dias dos Jogos Olímpicos de Paris.
A tradicional Festa Nacional da França foi realizada em meio a um contexto político conturbado, depois das eleições legislativas e a poucos dias do início das Olimpíadas de Paris. Antes do início do desfile militar anual, o presidente francês Emmanuel Macron passou em revista as tropas francesas e aliadas que participaram da liberação do país na Segunda Guerra Mundial. Mais modesto do que em anos anteriores, o desfile militar foi celebrado em um formato reduzido, com menos tropas e retirado da tradicional Champs-Élysées por conta dos preparativos para os Jogos Olímpicos. Este ano não houve convidados internacionais, também não houve tanques blindados e apenas 4.000 soldados desfilaram a pé. Em comparação, o último ano contou com 6.500 soldados, além de 45 aviões e 22 helicópteros sobrevoando a capital. A festa nacional foi feita mesmo com toda a estabilidade política, visto que as eleições antecipadas para este mês foram concluídas sem uma maioria absoluta a favor de nenhum partido, deixando o país com dificuldade de formar um novo governo. O final do desfile teve foco nos Jogos Olímpicos, com início marcado para o dia 26 de julho e final em 11 de agosto, coincidido com a chegada da chama olímpica à capital francesa. E a Síria realiza eleições legislativas nesta segunda-feira que devem manter no poder o partido do presidente Bashar al-Assad. A legenda já está no poder desde o ano de 1963. Os eleitores sírios em zonas controladas pelo governo votam nesta segunda-feira nas quartas eleições legislativas desde o início da Guerra Civil em 2011. A expectativa é que o partido do presidente Bashar al-Assad deve manter o poder sem grandes surpresas. O partido Baath, no poder desde 1963, e os aliados seculares de esquerda e nacionalistas árabes apareceram nestas eleições quase sem oposição. A única alternativa são os candidatos independentes. Mais de 1.500 pessoas concorrem para ocupar os 250 assentos do parlamento em eleições organizadas a cada 4 anos. O governo sírio, apoiado pelo Irã e pela Rússia, seus principais aliados, recuperou o controle de grande parte do seu território, que havia perdido no início da guerra em 2011. O conflito começou com a repressão às manifestações pró-democracia e se agravou ao longo dos anos, com o envolvimento de atores regionais, potências estrangeiras e grupos jihadistas em um território cada vez mais fragmentado. E Kylian, agora vamos falar de esporte. Kylian Mbappé foi apresentado nesta segunda-feira no Real Madrid diante de um Santiago Bernabéu lotado. Ele vai usar a camisa e também para jogar ao lado de Vini Júnior, Rodrigo e Endrick. O craque chegou. O Santiago Bernabéu ficou lotado nesta terça-feira para receber Kylian Mbappé, apresentado oficialmente pelo atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Me voy a tentar hablar en español. Vou tentar falar espanhol. Uau, é incrível estar aqui, incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar pelo Real Madrid. Agora meu sonho se tornou realidade. Sou um menino feliz, muito feliz. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. O Real Madrid vai começar a campanha no Campeonato Espanhol fora de casa em meados de agosto. A possível estreia diante da torcida merengue vai ter que aguardar até a segunda rodada, quando a equipe vai receber o Valladolid no Santiago Bernabéu. Aos 25 anos, Mbappé deixou o Paris Saint-Germain depois de 7 temporadas. Apesar de ter se tornado o maior artilheiro da história do clube, não conseguiu cumprir o objetivo de vencer a Liga dos Campeões da Europa. E o Jornal da Litoral desta terça-feira vai ficando por aqui. A todos o nosso muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima tarde. Próxima edição de um JL amanhã, a partir das 14 horas, logo após o Cidade Urgente, primeira edição. Fique agora com a Sessão Heróis. Em seguida, às 5 da tarde, tem o Cidade Urgente, segunda edição, na apresentação de Henrique César. Logo após, Maicon Nascimento com o Natal News. E às 7h20 da noite tem o RN Debate,
com Lani Soares e Douglas Fabiano. Uma ótima tarde para você, fique com Deus e até amanhã. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular,